São 7h20. Jornalista Beto Almeida, talvez seja essa proposta de emenda à Constituição que trata do Fundeb uma das mais importantes mudanças a serem discutidas neste segundo semestre pelo Congresso Nacional. A PEC que cria o Fundeb permanente. Ou seja, como você mesmo expôs ontem, Beto Almeida, deixa de ser uma política de governo para ser uma política de Estado. É um assunto que interessa a todos os educadores, aos professores, aos estudantes das escolas municipais dos 184 municípios do Ceará. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Inclusive, Luzenor, porque há uma expectativa grande, agora que finalmente o MEC tem um novo ministro da Educação, que toma posse hoje, inclusive, que é o professor Milton Ribeiro, espera-se agora que, como ministro, ele assuma também a dianteira da defesa da aprovação desse novo fundo, do Fundeb, tornando o fundo permanente e, inclusive, aumentando a alíquota de participação da União, passando de 10% até chegar a 20% em 2026. Lógico que isso vai ser feito de forma escalonada, mas garantindo essa tranquilidade que os municípios e também os governos estaduais precisam para garantir investimentos na educação, Luciano. Lembrando, o Fundeb, ele está aí, mas ele perde a validade no final desse ano, no dia 31 de dezembro. E todo o empenho, a pressão que está sendo feita sobre a Câmara dos Deputados, sobre o Senado também, lógico, porque essa matéria vai passar nas duas casas, tem esse objetivo. Por isso que você citou aí, por exemplo, que a APRESE mandou essa carta aberta à bancada federal do Ceará, porque ela precisa desse empenho. Ela precisa que cada deputado nosso, que cada senador cumpra com o seu papel, que apoie a iniciativa e que principalmente, Luciano, vote favorável às mudanças, tornando permanente o Fundeb. Esse é o ponto principal. Importante, Beto, essa mobilização dos prefeitos do Ceará, a exemplo do que está acontecendo nesse momento também com os prefeitos de outros estados brasileiros. Exatamente, inclusive porque o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, que é do Rio de Janeiro, ele disse o seguinte, olha, a expectativa é de já colocar a matéria em votação esta semana. Hoje é terça-feira. Então nós temos essa expectativa de que o Fundeb entre para valer na pauta da Câmara dos Deputados. A gente está aí tentando conversar, inclusive, com o Idilvan Alencar, que é deputado federal, foi secretário de Educação aqui no estado do Ceará, presidiu, inclusive, o FNDE, né, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Então é uma pessoa mais do que adequada para falar sobre isso e mostrar principalmente quais são os pontos e como o Fundeb vai impactar positivamente, o novo Fundeb que eu estou falando, vai impactar positivamente para as escolas, para a qualidade da nossa educação. Não tem, Luzenor, alternativa. Para melhorar a educação, tem que ter realmente investimentos. São 7h24. Agora a gente vai conversar com o deputado federal Idilvan Alencar, como disse o jornalista Beto Almeida, com uma passagem pelo Ministério da Educação, pela Secretaria de Educação do Estado do Ceará e conhece de perto essa realidade do Fundeb. Deputado Idilvan, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Eu disse aqui, ao lado do jornalista Beto Almeida, que talvez tenhamos como um dos mais importantes projetos em discussão nesse momento na Câmara Federal, o projeto que cria o novo Fundeb. O que os cearenses, pro deputado Idilvan Alencar, podem esperar dessas mudanças que estão a caminho no Fundeb? Os municípios terão mais recursos? Os estudantes terão melhores condições e mais qualidade no ensino? Bom dia! Bom dia, Luzenor. Bom dia, Beto Almeida e todos os ouvintes aí do Alerta Geral. É exatamente essa questão. O Brasil, a educação passou a ser direito há pouco tempo, somente em 1988. E aí foi criado um fundo para manter essa educação, um dinheiro. E aí começou em 2007 e acaba exatamente agora em dezembro de 2020. Mas nós não vamos deixar que isso aconteça. Ontem, o Rodrigo Maia, numa reunião com líderes, marcou a votação do Fundeb para segunda-feira, dia 20, às 4 horas da tarde. Eu tenho feito uma convocação, o Brasil tem que parar nessa data para ligar a televisão e fazer assistir. Eu até costumo dizer que é uma data mais importante do que um jogo da seleção brasileira. Por quê?
Porque se esse fundo não for aprovado, em janeiro não tem nenhuma escola pública aberta, porque não tem dinheiro para pagar professor, pagar conta de água, de luz. E esse fundo, nós estamos aumentando nele 56 bilhões. É todo de uma vez? Não. Hoje esses fundos são 150 bilhões. Então nós estamos aumentando 2,5% em 2021, 2,5% em 2022, 1,5% em 2023, 1,5% em 2024, 1% em 2025 e 1% em 2026. E esse dinheiro é exatamente para ser investido nas escolas, na educação pública. O Brasil tem muita carência. O estado do Ceará até chega a ser referência na educação, tem boas estruturas, mas o desafio ainda é grande, especialmente nesse pós-pandemia, porque tem muitos estudantes nessa pandemia está em casa sem conhecimento nenhum, porque não tem computador, porque não tem internet. Então esse Fundeb, é muito importante para todo filho trabalhador, para todo mundo que está em escola pública brasileira. Então é um dia muito importante, anota essa data e essa hora para o Brasil inteiro torcer por aprovação. Eu, enquanto deputado e secretário de Educação, estou aí na linha de frente, sou o vice-presidente dessa comissão, mas isso deve ser um debate de toda a sociedade brasileira. São 7 horas e 27 minutos. Deputado Edilvan Alencar também conosco aqui nos estúdios do Jornal Alerta Geral, o jornalista Beto Almeida. Deputado Edilvan, bom dia. Caso seja aprovada, né, a expectativa é que esse novo Fundeb, ele destine ao Ceará algo em torno de R$1,5 bilhão de reais a mais. Seria aí o terceiro estado mais beneficiado atrás da Bahia e depois do Maranhão. Confere esses números, a expectativa é realmente essa de elevação no termo de recursos para o Ceará, do Fundeb, do novo Fundeb? Beto, exatamente. Essa expectativa, quem ganha é estado e municípios também. O Fundeb hoje, a União, só dá 10%. Isso é um absurdo. Você vê que o Fundeb, ele tem 150 bilhões, a União senta com 15. Ora, a União não é quem mais arrecada? A União arrecada 70% dos impostos, os estados só 25% e os municípios 5%. E, estranhamente, esse fundo foi criado com a União arrecadando só, a União colocando só 10%. Então nós vamos aumentar para 20%. Porque a gente tem raiva da União? Não é isso. É porque a União é quem tem mais condição de arrecadar os tributos. Então, assim, isso aí é para reduzir desigualdade. Porque se não tivesse o Fundeb, um município rico oferecia uma educação de um tipo e um pobre não tinha condição de oferecer educação. Então, por isso que muita gente, às vezes, nem ouviu falar desse Fundeb. Mas é importante entender que é o dinheiro que financia a educação do Brasil. Financiou por 14 anos, de 2007 até 2020. E outra coisa é que ele não está na Constituição Federal. O Fundeb está no finalzinho, no que nós chamamos de ADCT, que é a discussão transitória. Então, uma das questões é colocar para dentro da Constituição e não ter data para acabar. Porque o Fundeb tinha data para acabar. Torná-lo permanente. O novo Fundeb, ele fica permanente. Essa é uma questão importante também nesse projeto de lei, que é emenda constitucional, na verdade. São 7 horas e 29 minutos. Nós conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o deputado Edilvan Alencar sobre a votação da PEC que cria o Fundeb permanente. Deputado Edilvan, eu quero agradecer a sua presença no Jornal Alerta Geral e quero antecipar um convite para na terça-feira pela manhã, após essa discussão e provável votação dessa PEC que é tão importante para a educação pública do Brasil, o senhor nos falar direto de Brasília ou de onde o senhor se encontre, porque nós estamos também com as sessões remotas na Câmara Federal, permitindo que os deputados federais, a exemplo do que acontece nas Assembleias Legislativas, participem das sessões plenárias diretamente dos seus locais onde se encontram, para evitar a aglomeração nas casas legislativas. Então, deputado Edilvan Alencar, nós vamos ficar torcendo aqui para o avanço nessa área do Fundeb, tão importante para beneficiar, como o senhor mesmo expôs, principalmente a população mais pobre que tem os filhos matriculados na rede pública de educação. Ao senhor, o nosso bom dia e o nosso muito obrigado. Bom dia, obrigado. Aceito o convite, se Deus quiser, para a gente comemorar essa grande vitória do Brasil inteiro. Um abraço a todos os ouvintes.